Olá, queridos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre a história da Igreja de Deus desde o seu estabelecimento até agora. Esse é o nosso terceiro estudo. Caríssimos e respeitadíssimos irmãos e amigos, Paulo apóstolo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, escreveu: Ele quem? Jesus o Cristo. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Caríssimos e respeitadíssimos irmãos e amigos, é muito importante salientarmos que esses dons aqui mencionados não são naturais, não são natos, isto é, não nascem com a pessoa. Permitam-me repetir mais uma vez para gravarmos bem na mente. Esses dons aqui mencionados não são naturais, não são natos, não nascem com a pessoa. Assim como os dons mencionados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. O dom de profecia, o dom de línguas, o dom de discernimento, etc, etc. Não são naturais, não são natos, não nascem com a pessoa. Dom, segundo o dicionário de James Strong, vem do grego doria e aparece 11 vezes no Novo Testamento. Dom significa presente. Dom significa dádiva. Dom significa gratuidade divina. Guardem bem isso na mente. Dom significa presente. Dom significa dádiva. Dom significa gratuidade divina. Uma observação muito importante: não confundam dom com talento. Permitam-me repetir mais uma vez: não confundam dom com talento. Talento é o resultado da genética. Talento é aptidão, treinamento. Dom é o resultado da ação e do poder do Espírito Santo. Portanto, queridos irmãos e amigos, os dons aqui mencionados são presentes, são dádivas concedidas por Jesus, o Cristo. E para que Jesus, o Cristo, concedeu e concede esses dons maravilhosos,
Esses dons valiosos, para quê? Paulo, apóstolo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 12 e 13, responde: primeiro, Jesus, o Cristo, concedeu e concede esses dons para o aperfeiçoamento dos santos, para o aprimoramento dos santos. Quem são os santos? Os cristãos, a igreja. Segundo, Jesus, o Cristo, concedeu e concede esses dons para a obra do ministério. Terceiro, Jesus, o Cristo, concedeu e concede esses dons para a edificação dos santos, para o crescimento dos santos. Quem são os santos? Os cristãos, a igreja. Até, continua o versículo, até significa limite posterior de tempo, até que cheguemos à unidade da fé, isto é, até que cheguemos ao estado de sermos um na fé, até limite posterior de tempo, até que tenhamos conhecimento pleno do Filho de Deus, Jesus, o Cristo, e do seu sacrifício expiatório na cruz. Até, continua dizendo o versículo, que nos tornemos varões perfeitos, isto é, varões maduros, varões preparados, à medida da estatura completa de Cristo, isto é, até que alcancemos a estatura espiritual de Cristo. Como podemos perceber, os dons são presentes, são dádivas espirituais, maravilhosas, preciosíssimas, concedidas por Jesus, o Cristo. Feito esse esclarecimento preliminar, que reputo muito importante, vamos analisar, à luz da palavra de Deus, esses dons maravilhosos, valiosos, concedidos, dados, presenteados ou outorgados, como queiram chamar, por Jesus o Cristo. O primeiro que vamos analisar é apóstolo. Apóstolo. No Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 13, está escrito: Ele quem? Jesus, chamou para si os discípulos e deles escolheu 12, a que chamou de apóstolos. Ele, Jesus, chamou para si os seus discípulos e deles escolheu 12, a que chamou de apóstolos. Evangelho segundo Lucas, capítulo 6, versículo 13. Baseando-nos neste versículo, podemos dizer o seguinte: primeiro, as 12 pessoas que foram escolhidas por Jesus o Cristo receberam o nome de apóstolos. Segundo, esse nome apóstolo foi dado, foi escolhido por Jesus o Cristo. Terceiro,
Esses 12 apóstolos, e mais tarde o apóstolo Paulo, receberam de Jesus um chamado direto. Eles receberam um chamado direto. Eles não foram escolhidos e empossados por ninguém da igreja. Eles não foram escolhidos e empossados por um colegiado que às vezes é parcial. E o apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1. Quarto, os apóstolos foram escolhidos e preparados por Jesus o Cristo para lançarem o fundamento da igreja. E o apóstolo Paulo fala sobre isso também na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 10 e 11. Quinto, como receberam o dom e o chamado diretamente de Jesus, o Cristo, receberam também poderes extraordinários para realizarem prodígios e maravilhas. Sexto, os apóstolos conviveram com Jesus. Presta atenção, os apóstolos conviveram com Jesus, foram ensinados e preparados por Jesus, viram Jesus ressurrecto e estavam presentes quando Jesus foi assunto aos céus. Portanto, caríssimos irmãos e amigos, como podemos notar claramente, os apóstolos fizeram parte de uma classe única de mensageiros. Eles fizeram parte de uma classe única de mensageiros. O apóstolo Paulo foi o último apóstolo, conforme está escrito em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 7 ao versículo 9. Portanto, por isso tudo, ninguém, absolutamente ninguém, pode ser chamado de apóstolo. Esse dom não existe mais. Esse dom não existe mais. Fez parte de uma classe única de mensageiros. Nós vamos analisar agora mais um dom concedido, outorgado, presenteado por Jesus o Cristo, o dom de pastor. O dom de pastor? Sim, pastor é um dom. Caríssimos irmãos e amigos, pastor, conforme está escrito na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, é um dom concedido, dado, presenteado, outorgado, como queiram chamar, por Jesus o Cristo. E repito mais uma vez, esse dom não é natural. Esse dom não é nato. Esse dom não nasce com a pessoa.
os 9 dons espirituais registrados lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 4 ao versículo 11. Não são naturais, não são natos, isto é, não nascem com a pessoa, são dados, são outorgados, são concedidos, são presenteados por Jesus ou Cristo. Segundo o dicionário de James Strong, a palavra dom vem do grego doria e aparece 11 vezes no Novo Testamento. E dom significa presente, dom significa dádiva, dom significa gratuidade divina. Gratuidade divina. Por favor, queridos irmãos e amigos, não confundam dom com talento. Talento é resultado da genética, é aptidão, treinamento, estudo. Já o dom é resultado da ação e do poder do Espírito Santo. Talento está relacionado com inteligência. Talento é a capacidade para exercer uma certa ocupação ou para desempenhar uma atividade. Por favor, não confundam talento com aptidão, com dom. Dom é o resultado da ação e do poder do Espírito Santo. Caríssimos irmãos e amigos, dom não se consegue por esforço próprio. Dom não se consegue numa faculdade de teologia. Aliás, conheço muitas denominações religiosas que exigem que os pastores da qual fazem parte tenham o certificado superior de teologia, como se o certificado superior de teologia substituísse o dom. Para esses pastores que não receberam o dom, o pastorado não passa de uma função, de um cargo. Esta é a verdade. Esta é a verdade. Porque existem pastores que receberam o dom que vem do Espírito Santo, dado por Jesus o Cristo, e existem pastores que não receberam esse dom, mas são consagrados pela sua denominação. Para esses pastores que não receberam o dom, mas foram consagrados pela sua denominação, o pastorado não passa de uma função, de um cargo. Paulo, apóstolo, no prefácio e saudação da sua carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, disse: Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Na carta aos Romanos, na carta aos Coríntios, diz a mesma coisa.
apóstolo está dizendo que recebeu o chamado e o dom diretamente de Jesus, o Cristo. Em Êxodo, capítulo 31, do versículo 1 ao 7, por gentileza, abram suas Bíblias. A Bíblia diz que Deus chamou a Bezaleel e a Oliabe e os encheu do seu espírito e de sabedoria e de entendimento, de ciência, em todo o artifício, para inventar invenções, trabalhar ouro, prata, cobre, lavramento de pedras, madeira, etc. Aqui está dizendo que Deus, o Todo-Poderoso, encheu do seu espírito, Bezaleel e a Oliabe. Ele lhes deu esses dons. Por quê? Porque Deus precisava deles. Eles foram os artífices da obra do tabernáculo. Tudo que Deus faz tem um objetivo. Quando Deus presenteia, tem um objetivo. O que é ser pastor? O que é ser pastor? O reverendo Caio Fábio responde: ser pastor é ter um coração carinhoso, meigo, solidário, cuidador, sereno, sábio, manso, e uma atitude que ensine mais pelo exemplo do que por qualquer outra forma de exortação. Caríssimos e respeitadíssimos irmãos e amigos, ser pastor é ter um profundo e extremado cuidado pelas ovelhas, pelas pessoas. Ser pastor é seguir o exemplo do Supremo Pastor, do qual recebeu o dom. Infelizmente, em nossos dias, isso quase não acontece. Uma observação muito importante: aqueles pastores que receberam o dom e os que não receberam o dom, mas são chamados de pastores, não são brindados pela unção, não são brindados porque receberam esse presente, esse dom. Eles não possuem nenhum foro privilegiado. Isso não existe. Um grande abraço, caríssimos irmãos e amigos. Que a paz gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.